A pedidos, vamos retomar o assunto do viés da negatividade. Então, a gente sempre tem a tendência a repetir aquilo, mesmo no pensamento, aquilo que é negativo. Então, se a gente passou o dia inteiro, várias coisas boas aconteceram, quando de repente a gente chega em casa, a gente vai contar exatamente o que aconteceu de ruim. Por que isso? Por que a gente se liga nessa negatividade de maneira tão forte? Então eu acho que é mais ou menos como o desejo de pão. O pão foi um dos primeiros alimentos que nós aprendemos a comer. No deserto da Tunísia, o pão era feito, aquela massa de trigo que de repente um dia alguém inventou, lá quando começaram as primeiras sociedades agrícolas, e colocaram na areia do deserto, então aprendemos a comer pão. E isso fazemos todo dia, e quando você vai ver as pessoas que estão de regime, sempre a maior dificuldade é se libertar do pão e correlatos. A mesma coisa com essa negatividade. Sofremos desde os tempos das cavernas com o medo, a luta pela sobrevivência. Então, o negativo era temido, era inesperado, era traumático. E com isso a gente trouxe, imprimiu no nosso DNA, assim como o desejo de pão, foi impresso no DNA esse medo e essa ligação com a negatividade. Mas, no nosso processo evolutivo, é muito importante que a gente vai se libertando disso. Ainda é difícil num planeta de transição como esse, que ainda vivemos muitas coisas ruins e sofremos muitos perigos. Mas é muito importante que antes da gente falar de alguma coisa negativa ou nos ligarmos àquele viés da negatividade, a gente veja o que aconteceu de bom naquele dia, que de repente possa trazer para nós a luz do túnel e que possamos olhar para ela e nos alimentar, nos equilibrar nessa energia. Porque esse é o nosso objetivo, nos livrarmos desse peso. Porque é um peso. É um peso você ficar carregando essa negatividade. E tudo você leva com peso. Então vamos de uma forma mais leve, de uma forma mais iluminada, olhar para a luz e respeitar o nosso DNA, não é? Vamos lá. Se o nosso processo evolutivo faz parte esse processo de vencer os medos, de vencer a negatividade em direção à luz, vamos lá.